Sabe, computação parece mágica, né? Um clique e pronto. Agenda uma viagem, pede o jantar, assiste a qualquer coisa. Mas por trás de cada tela não tem mágica nenhuma, e sim uma lógica muito, mas muito poderosa. Então, bora puxar essa cortina e dar uma espiada no que acontece nos bastidores. Pois é, essa é a pergunta de $1 milhão. Porque a computação está em tudo hoje em dia. No celular, no carro, até na geladeira. Mas afinal, o que de fato acontece quando a gente aperta um botão? Como um simples toque vira uma ação tão complexa? Olha, tem uma citação que eu acho genial e que resume isso de um jeito bem humorado. E por mais engraçado que seja, ela aponta exatamente para os dois pilares de qualquer sistema que a gente vai explorar hoje, o hardware e o software. Bom, o nosso roteiro aqui vai ser uma verdadeira viagem. Primeiro, a gente vai voltar no tempo para entender a origem de tudo. Depois, vamos literalmente desmontar a máquina para entender o corpo e a mente dela. Aí, a gente aprende a língua secreta que ela fala e, no final, a gente vê como essas pecinhas constroem o mundo digital que conhecemos. Vamos nessa? Essa ideia de automatizar cálculos, de fazer máquinas pensarem, isso não é de agora, não. Na verdade, é uma jornada da humanidade que, acredite se quiser, começou milhares de anos atrás, muito antes da gente sonhar com eletricidade. A jornada começa lá atrás, com ferramentas manuais, e passa por projetos mecânicos supervisionários no século XIX que estavam tão à frente do seu tempo que nem saíram do papel. Mas o grande pulo do gato, o que realmente mudou o jogo, foi a Segunda Guerra Mundial. A necessidade de quebrar códigos secretos inimigos forçou a criação de máquinas como o Colossus. E aí a computação deixou de ser teoria para virar uma ferramenta que podia literalmente salvar vidas. A partir daí, gente, a coisa decolou de um jeito absurdo. Ok, já vimos a história. Agora, que tal a gente abrir o capô e ver como essa máquina funciona por dentro? Essencialmente, todo computador é feito de duas partes que funcionam como a mente e o corpo. Na sua forma mais pura, um computador é uma máquina de processar informação. Pensa numa cozinha de fast food. É a analogia perfeita. O pedido que a gente faz é a entrada de dados. O cozinheiro, seguindo a receita direitinho passo a passo, é o processador. E o lanche que sai pronto é o resultado. A máquina não cria nada do zero, ela só executa a receita. O hardware é o corpo, o teclado, a tela, os circuitos. O software é a mente, os programas, os comandos. E o mais importante, um é completamente inútil sem o outro. Um corpo sem mente fica parado, inerte, e uma mente sem corpo não consegue agir no mundo. Essa dependência total é a base de tudo na computação. Então, a gente usa 10 números, né? De 0 a 9. Mas os computadores, eles são muito, mas muito mais simples. Eles só entendem dois estados, ligado ou desligado. Para se comunicar, eles usam uma linguagem inteira baseada só nesses dois sinais. Vamos ver como essa mágica acontece. E aqui entra a pecinha fundamental de tudo, o bit. Pensa num interruptor de luz. É a coisa mais simples do mundo. Apagado é 0, aceso é 1. Fim. Agora imagina bilhões desses interruptores minúsculos, os transistores, ligando e desligando. É essa a base de todo o processamento digital. Ok, bit sozinho não diz muita coisa, né? É pouca informação. Mas aí que está a sacada. Quando a gente junta 8 deles, a gente forma 1 byte. E com 1 byte a gente já consegue representar coisas mais úteis como um número, um símbolo ou até uma letra do nosso alfabeto. Mas espera aí, como um computador sabe que uma sequência de bits significa a letra A? É aí que entra o ASCII. Pensa nele como um dicionário universal, um tradutor oficial. É uma tabela que combina, olha, toda vez que aparecer o número 97, isso significa a letra A minúscula. É essa regra que permite a tradução entre o mundo dos números e o nosso texto. E como o número 97 vira essa sequência de zeros e uns? É pura matemática. Um processo de ir dividindo por 2 e anotando o resto. Mas não precisa se apegar aos detalhes do cálculo. O mais importante é sacar a ideia principal. Existe um método, uma lógica matemática super simples que transforma qualquer número que a gente conhece na língua que o computador entende. É essa matemática que está por trás de tudo, de um texto simples a um jogo super complexo. Beleza. Então a gente já tem os ingredientes na mão. O corpo, que é o hardware, a mente, o software e a língua que eles falam, o código binário. Agora, como é que isso tudo se junta para criar, sei lá, um aplicativo de streaming ou uma rede social? A mente do software, na verdade, é feita de algoritmos. Pensa assim, o computador é um assistente incrível, super obediente, mas que não tem iniciativa nenhuma. Não dá para falar, computador, faz um café, ele vai ficar parado.
A gente precisa dar a receita completa, mastigadinha. Pegue o pó, coloque no filtro, esquente a água a tantos graus. Essa receita detalhada, passo a passo, é o algoritmo. E os sistemas de hoje são como uma cebola, cheios de camadas. O sistema operacional é tipo o maestro da orquestra, garantindo que tudo funcione em harmonia. A arquitetura de software é a planta baixa, que define onde cada coisa fica e como elas conversam entre si. E a computação em nuvem é como ter uma cozinha industrial gigantesca à nossa disposição, com poder de processamento quase infinito. E claro, com tanta coisa acontecendo, esse universo gigante se divide em várias áreas. A engenharia da computação foca mais no corpo, no hardware, na eletrônica. A ciência da computação está focada na mente, nos algoritmos, nos programas. Já a ciência de dados é a arte de extrair informações valiosas desses dados todos, e os sistemas de informação pegam tudo isso e aplicam para resolver problemas no mundo dos negócios. E o mais incrível de tudo é pensar nisto. Toda a complexidade maluca do nosso mundo digital, desde mandar uma mensagem até conectar o planeta inteiro, nasce da combinação de ideias super simples, zeros e uns, corpo e mente, e uma lista de instruções lógicas executadas uma de cada vez. No fim das contas, aquela mágica que a gente falou no começo não é mágica. É a beleza da lógica pura, aplicada numa escala que a gente nem consegue imaginar. A cada dia que passa, construímos coisas mais e mais complexas com esses mesmos blocos de montar. E isso deixa a gente com uma pergunta no ar. Qual será o próximo passo? O que mais a gente vai construir com essas peças tão poderosas? Fica aí a reflexão. Valeu por acompanhar esta análise.